Universidade Estadual do Maranhão não anula questão absurda. Essa questão que você está vendo aqui não faz o menor sentido. São dados valores que, olha, nem com muita boa vontade eles fariam sentido, nem na matemática, nem na física. Não há problema em você elaborar uma questão e errar. O grande problema é que você erra, alguém vai e mostra o erro para você. Eu imagino que você tenha visto que está errado mesmo, mas você não cede e não anula um absurdo. Aí eu não sei do que se trata. Bom, ou a pessoa está sendo má na sua conduta, ou essa pessoa ela não sabia mesmo o que estava fazendo. Eu não sei qual das duas situações é pior. Dizer que a pessoa não sabe a matemática e a física que estão envolvidas, ou se a pessoa não está nem aí para o erro, ignora um erro absurdo, e eu vou mostrar para você qual é. Vem comigo para a leitura do enunciado do problema. E a questão do caso é a questão de número 42 do PAES 2022, Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior. E o enunciado nos diz que, nas Olimpíadas de Inverno, dentre várias modalidades esportivas, há o salto com esqui, que consiste em esquiar por uma rampa íngreme e saltar o mais longe possível. A eslovena Ursa Bogataj foi a medalhista de ouro nas Olimpíadas de Pequim de 2022, saltando 108 metros. A distância alcançada pela desportista nesse salto é equivalente ao gramado do famoso estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, de uma ponta a outra. Imagine que a eslovena recebe um novo desafio: saltar de uma pista de esqui que liga dois picos com as seguintes medidas da pista: comprimento de 800 metros, inclinação θ 30 graus, altura Hzão 100 metros, Hzinho 82 metros. A desportista eslovena parte do repouso do pico mais alto sem usar os bastões em direção ao pico mais baixo, conforme mostra a imagem. Qual o valor do coeficiente de atrito dinâmico entre a neve e os esquis, para que a esquiadora pare exatamente no pico mais baixo? Considere o cosseno de 30 graus igual a 0,9. Vamos ao estudo da matemática. Aqui nós vamos ter 100 metros e aqui 82 metros. Mas vamos dar uma olhada neste primeiro triângulo aqui, que é um triângulo retângulo de ângulo 30 graus. Bem, ele forneceu o cosseno de 30 graus, mas todos nós sabemos que o seno de 30 é 0,5, meio. Então, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa tem que ser 1:2. 100 metros para 200 metros nesta hipotenusa aqui. Do outro lado, a mesma inclinação de 30 graus, 82 vezes 2 dá 164 metros. Isso quer dizer que o comprimento da pista de esqui, para quem observar este detalhe, vai ser um comprimento L igual a 200 mais 164, e isso daria 364 metros, o que já contradiz o comprimento de 800 metros que temos ali. Douglas, e aí o que fazer? Este comprimento é relevante para obter o resultado? É sim. E o estudante pode se confundir. E isso a gente não pode deixar acontecer. Douglas, seria possível a gente ter um comprimento de 800 metros com esse ângulo de inclinação 30? Sei lá, suponha que ele começou com uma inclinação e depois mudou. Suponha que houvesse uma região aqui na horizontal para que desse os 800 metros. Também não seria possível, porque isso alteraria o valor do atrito, já que a força normal é diferente quando há uma inclinação horizontal, né? Se você tiver sem inclinação, né, o objeto na horizontal, a normal tem um valor diferente e o atrito dinâmico também. Por isso, não há o que justifique esses 800 metros. Mas vamos fazer uma resolução literal deste problema para apenas ao final fazer a substituição nas equações.
E vamos começar pelo trabalho das forças não conservativas. O trabalho efetuado pelas forças não conservativas corresponde ao valor da variação da energia mecânica. E a força não conservativa que nós vamos ter neste problema é a força de atrito. Então, o trabalho feito pela força de atrito FAT vai ser a energia mecânica que o objeto apresenta ao final, menos a energia mecânica que ele apresenta no início. O valor do trabalho do atrito, então, vai ser igual. A energia mecânica dela, quando ela estivesse aqui em cima, seria apenas a potencial gravitacional. Então, mgh final. A energia mecânica que tinha no início, partindo do repouso, seria também a potencial gravitacional, mgh inicial. E a gente conhece os valores dessas alturas, mas eu vou deixar aqui em função delas. Ficamos com mg, aí a diferença entre h final e h inicial. Isso vai ser o trabalho efetuado pela força de atrito no problema. Olhemos agora para a relação entre a normal e o atrito. A gente aqui tem a força peso P e tem aqui a inclinação θ, que vale 30 graus de acordo com o problema. Ao observar isso daqui, a gente pode decompor esta força peso, encontrando a componente na direção do plano inclinado. Esta componente na direção do plano tem o valor do peso vezes o seno do ângulo θ. E a outra componente para cá, perpendicular ao plano, tem o valor do peso vezes o cosseno de θ, porque este ângulo θ aparece bem aqui na decomposição. Uma vez que a gente decompõe a força-peso, a gente pode esquecer da existência dela e trabalhar com as componentes. Para que haja um movimento deslizando ao longo do plano, esta normal equilibra o P cosseno. Não haverá movimento nesta direção normal. Então, a gente já pode escrever que o valor da força normal é igual ao valor da força-peso vezes o cosseno de θ, de tal forma que nós podemos dizer que a normal é, portanto, igual a mg vezes o cosseno do ângulo θ. O trabalho efetuado pelo atrito, que vai ter um valor constante neste problema, vai ser o valor da força de atrito vezes a distância percorrida, que eu vou chamar de L no total, vezes o cosseno de 180 graus Douglas. Por que o cosseno de 180? Porque esta força de atrito, ela está sempre no sentido contrário ao do vetor velocidade. Daí a gente ter um trabalho negativo. Substituindo o valor do trabalho do atrito por aquela expressão no início, e o cosseno de 180 graus por menos 1, a gente chega a esta relação. Mas dá para ir além. O valor do atrito é μ vezes a normal. Substituindo o atrito por μ vezes a normal e depois a normal por mg cosseno de θ, chegamos a esta expressão. Como o problema pede o valor do coeficiente de atrito, vamos isolar o valor deste μ. Chegando ao fato de que μ vai ser a diferença entre a altura inicial e a altura final, dividido por L vezes o cosseno de θ. Isso aqui já está tudo ajustado. O grande problema é que, dependendo do valor de L que a gente use, os 800 ou os 364, nós vamos encontrar respostas diferentes para o problema, podendo trazer confusão ao candidato e fazendo-o errar. Muitos, mas tinha que usar os 800 que estão ali. Mas calma, era melhor que não tivessem sido fornecidos esses 800, porque eles são muito absurdos. E o estudante, quando vai fazer isso daqui, eu, pelo menos como estudante, eu já ia pensar, poxa, tem alguma coisa de errado aqui, ou eu estou errado, ou a questão está errada. Isso causa confusão, isso perturba o estudante, isso traz prejuízo ao estudante. Então, essa foi uma questão muito ruim. O que custa para a banca aceitar que sim, cometeu um engano? Vamos anular, né? Você fazer isso daí, primeiro, como eu disse, das duas uma, ou você é um péssimo profissional de avaliação, não sabe avaliar, não sabe fazer uma avaliação ao não fazer isso,
Ou você é uma pessoa com maldade, né? Com intenções ruins. Eu não vejo uma outra alternativa. Ou intenções ruins ou um mal profissional. Quem é você que negou a anulação de uma questão neste sentido, tão absurda, tão sem noção? Agora vamos ver os resultados da substituição dos valores. E ao substituir o valor de L com 364 metros, que foi o que nós obtivemos aqui utilizando boa geometria, e aqui o 0,9 para o cosseno de 30 graus, está uma boa aproximação. Agora, fazendo essa conta, nós vamos encontrar aproximadamente 0,055. Seria isso daqui a resposta correta, de acordo com a boa geometria. Porque com essas alturas, a gente jamais conseguiria o valor de 800 metros. A gente não tem como conseguir isso com os 30 graus dando 800 metros. Não faz sentido, né? Está muito longe o valor. Agora vamos fazer para L igual aos 800 metros que o problema propôs, e esses 800 metros para 30 graus são um absurdo. Com isso, nós encontramos o 0,025, que corresponde ao gabarito oficial. Mas você precisa saber que os estudantes foram preparados para saber quanto que vale o seno de 30 graus. Sabem também que o cosseno de 30 graus não tem um valor racional, né? A gente não tem um valor exato para o cosseno de 30 graus. E aí uma aproximação para 0,9 aí fica ok, né? Não temos um valor numérico, né? Vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, se entende, uma aproximação. Mas aqui, para o seno de 30 graus, é 1/2, e se encontram esses valores, e haverá esta confusão. E fica a pergunta, a quem interessa a não anulação de um problema com valores tão absurdos? Estes 800 metros que deveriam ser 364 metros. Que tipo de profissional faz uma relação dessa? Eu fico chateado, eu fico triste. Douglas, errar é humano. Sim, você não deve... O problema não foi o erro. O erro é normal, não tem problema você fazer uma questão, errar, colocar um valor ali que não ficou bacana. O que está errado, aliás, o maior problema que a gente encontra aqui é que houve o erro existe sim, todo mundo vê este erro de forma tão clara, e mesmo assim a banca não assume o erro, ela fecha os olhos. Aí fica aquela história. Das duas, uma. Ou existe algum tipo de maldade de segundas, terceiras, quartas ou quintas intenções, ou existe burrice. E aí? Qual será a verdadeira situação? Deixa aí para você pensar.